Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, né? E ver tantas pessoas conhecidas e queridas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada ao convite. Ela, sim, faz parte da minha vida, porque quando eu era bem jovem, a minha irmã foi morar aí, e numa das idas para aí, no caminho, eu conheci uma pessoa que se tornou um namorado e depois um marido que me levou a morar em Aracaju, uma cidade que eu tenho um grande carinho, muitos amigos e pacientes, e vou lá até hoje, né? Morei 18 anos lá. Então eu tenho um grande carinho por Recife, né? Por essa biografia, né? Fazer parte aí da minha biografia. E, e, E depois, assim, por que eu estou aqui falando agora? Vou entrar um pouquinho, por que eu estou aqui hoje falando para vocês nesse tema, né? Então, em 2016, no início de 2016, teve um seminário no Chile com esse tema, o Humano em Emergência. Eu não sabia do que se tratava, né? Mas, assim, esse nome, na verdade, me chamou. E eu chamei uma amiga querida, que inclusive está aqui, que é a Vera, e psicóloga, né, aqui em Belo Horizonte, e fomos nós duas para participar desse seminário, né? Era um seminário que tinha pessoas de vários lugares do mundo, do Brasil tinha 10 pessoas, e então e ali era um momento, né, assim, que a gente tinha acabado de ter aqui em Minas, né, o desastre de Mariana, né, que já era um impacto, né, muito grande, assim, que gerou um impacto muito grande, né, em todos nós. E assim eu fui, né, chamada por esse tema. Então, o conteúdo de hoje, ele tem a ver com esse seminário que eu participei, mas não só, né? E assim, o que eu gostaria era que, né, assim, eu vou, né, fazer uma apresentação, que eu vou falar um pouco desse tema, mas depois eu gostaria de apresentar para vocês um caso, né, assim, recente, é, né, onde a humanidade passou por um momento aí de emergência, para que a gente pudesse, assim, também se debruçar sobre ele e ver até para a gente poder tornar um pouco prático, né, o que a gente viu, e aí, a partir dele também, eu quero fazer uma certa comparação com uma experiência que a gente teve aqui em Brumadinho, né, mais recente, onde um grupo de médicos daqui de Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade de trabalhar lá, fazer um trabalho voluntário no ano passado, né, mas inclusive esse trabalho ainda continua. Então, é dentro desse motivo, né, que eu estou aqui para falar para vocês. Então, eu não estou conseguindo passar, o que será? Você tem que. É só apertar o PowerPoint na sequência. Page down. Bom, Pronto. então, ótimo, obrigada. Né? Então, o que é emergência? Né? Então, eu fui procurar no dicionário, né? Então, no dicionário está escrito isso: ato ou efeito de emergir, né? E também uma situação grave, perigosa, um momento crítico. Para quem é da área de saúde, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo em emergência, a gente sabe que tem uma diferença entre urgência e emergência, inclusive, né? Onde assim, emergência seria algo mais crítico ainda do que uma urgência, tá? Bom, será que nós, então, estamos em emergência, né? Já que o tema é esse, humano em emergência, então eu trouxe algumas coisas que estão acontecendo na humanidade para a gente refletir. Tem muitas coisas, né? Mas eu escolhi algumas. Então, hoje, 2020, a gente tem mais ou menos 70 milhões de pessoas que são refugiados, né? Que foram obrigadas a deixar as suas casas, muitas vezes os seus países, por questões políticas,
perseguição política ou por questões de guerra, né, foram obrigadas a deixar o seu país, é diferente de imigrante, né? Em novembro, agora puxando um pouco para o Brasil, né, em novembro de 2015, então a gente teve o rompimento da barragem de Mariana, né, onde a gente teve 19 mortes e o aniquilamento de uma cidade, né, que é Bento Gonçalves. Em janeiro de 2019, a gente teve o rompimento da barragem de Brumadinho, com 235 mortes e mais 35 desaparecidos, né, e a gente teve também né, tanto Mariana como Brumadinho, né, consequências ambientais enormes, né. Em 2019, a gente teve um ciclone na África, né, em Moçambique, onde teve 730 mortes, e a gente teve também uma devastação de uma área enorme. Em setembro de 2019, começaram as queimadas na Austrália, né, onde teve um saldo de 15 mortes, e uma devastação de mais de 3 milhões de hectares de área, né? E em março de 2020, a ONU, então, declara que a gente está vivendo uma pandemia, né? Que é, né, uma epidemia, né, de caráter global, e que uma das estratégias para a gente lidar com essa pandemia seria o isolamento social, né? Bom, então, assim, a situação, a gente vai ver que, na verdade, toda situação de emergência, né, ela vai provocar uma crise. E, assim, o que é crise? Então, eu queria, assim, dar um minutinho para que cada um, se alguém quiser até escrever no chat, né, uma palavra que defina para si próprio o que é uma crise. Então, na verdade, a crise, ela seria uma ruptura na estrutura organizada da nossa psique. E ela pode ser suave ou violenta, né? Então, assim, a gente imagina, por exemplo, um refugiado ou uma pessoa como de Bento Gonçalves que perdeu a sua cidade, né? Perdeu toda a sua referência, né? Então, assim, essa estrutura há um rompimento da estrutura na psique, tá? Então, na verdade, a crise é uma vivência interna. E ela é sutil e complexa, porque ela é o encontro do entorno, de algo que aconteceu no entorno, com o ponto de fragilidade do indivíduo. E ela, assim, sempre vai precisar de algo que provoque, né? E ela pode dar origem a algo novo. E se a gente pensar, né, tá aí o Ronaldo Perlato, querido professor aí da biografia, se a gente pensar, a nossa vida, na verdade, é cheia de crises, né? Então, a nossa primeira crise, né, a primeira crise biográfica é o nascimento, né? Então, onde a gente pode fazer essa imagem, né, onde a gente está, né, a criança, né, o feto, então ele vai crescendo dentro do útero materno, né, até que ele não sendo nutrido e respirando pela placenta materna, até que ele não cabe mais, né, ele vai crescendo tanto até que ele não cabe mais dentro do útero, então ele vai desencadear ali, a criança vai desencadear aquilo que é o trabalho de parto, né, e aí ela pode então, né, assim, ela pode então se desprender, né, do útero materno e ela vai assumir a respiração e a circulação. Então é uma situação, né, de emergência para ela, né, e onde ela então ela vai ter que assumir uma outra condição, né. Então, na verdade, a gente já nasce numa crise, né. E se a gente pensar também, a gente tem, né, a gente tem diversas outras crises, né, na nossa biografia, que são as crises de desenvolvimento, são as crises de mudança de setênio, assim, que elas acontecem de 7 em 7 anos, né? Então a gente tem aos 7 anos a troca de dentes, onde a criança adquire maturidade escolar. Aos 14 anos a gente tem a crise da puberdade, onde a criança, então, onde o jovem adolescente ele vai adquirir a maturidade, a puberdade, a maturidade terrena. Aos 21 anos a maioridade, né?
Então, e dos 21 aos 42, as crises, né, da vida adulta. Então, a gente, na verdade, a nossa vida é cheia de crises. E, além dessas crises, né, que são comuns a todos os seres humanos, a gente tem crises que são individuais, que são crises daquela individualidade. Por exemplo, perdas, né, mudanças, né? Então, se a gente for pensar, a nossa vida, ela é repleta de crises, né? Então, na verdade, né, a gente vai andando num caminho que é a nossa própria vida, e de repente a gente chega num ponto crítico, né? Então a gente vai encontrar um grande obstáculo, né? E aí, geralmente a gente não tem placas aonde ir, o que é que está acontecendo, né? Se a gente pensar nesse momento, assim, né? Quem é que nesse momento tem uma direção clara, que é por aqui, né? Então a gente, né? A princípio a gente não sabe por onde ir, né? E aí a crise geralmente ela nos faz refletir, né? Né? O que é esse corte? Porque é um corte, né? É um corte nas nossas vidas, né? Então a nossa vida estava indo numa direção com tudo que compõe as nossas vidas, e aí de repente isso tem um corte, né? Uma separação, uma crise biográfica, né? Algo de fora, uma pandemia. E então, o que essa crise, né, pode nos levar? Será que ela pode nos ensinar algo? Será que a gente vai precisar de atitude totalmente novas perante a vida, novas concepções, novos valores, desenvolver uma nova criatividade? Será? Bom, então a gente né, começou falando, então, a gente falou, o título desse encontro, então, seria o Humano em Emergência. Então a gente falou da emergência, né, do que seria uma emergência, que a emergência, então, ela provoca uma crise, que a crise, na verdade, ela é uma vivência interna. E agora a gente precisa caracterizar um pouco o que é o ser humano, né? O que é o ser humano? E aí, do ponto de vista da antroposofia, que é o nosso tema aqui, né? Então, dentro da visão da antroposofia, e eu sei que para a maioria, já tem esse conhecimento. Então, o ser humano, ele tem corpo, alma e espírito, né? Então, corpo seria tudo aquilo que tem substância, que tem matéria, que tem uma substância. A alma é toda a nossa vivência interna, é todo o nosso mundo interno. A gente vai ver que a gente tem 3 forças na alma: o pensar, sentir e querer. E o espírito seria aquilo que ele está além dessa vivência interna. Então, o corpo é a minha materialidade, a minha substância. A alma, então, é o meu mundo interno, né? Como que eu vou, né, reagir ao mundo, meus sentimentos, meus pensamentos, a minha vontade, meus impulsos. E o espírito seria aquilo que estaria além, né, que seria aquela nossa parte que, ao mesmo tempo que me dá a minha individualidade, né, que me dá a possibilidade da liberdade, né, ela possibilita com que eu lide, né, com esse mundo interno e com uma instância superior que possibilite que eu lide com as minhas emoções, para que elas se tornem sentimentos, com os meus pensamentos, com o meu corpo, e através dela também que eu tenha meu livre-arbítrio, né, que eu tenha a liberdade. Então, seria uma instância superior à alma. Bom, eu estou entrando um pouco nisso, gente, porque para a gente entender as reações à crise, a gente vai precisar desse conceito aqui também, tá? Então, do ponto de vista da antroposofia, o corpo também ele é trimembrado, né? Então, a gente teria 3 sistemas, que seria o sistema neurosensorial, que compõe a cabeça, 3 sistemas físicos. O sistema neurosensorial, região da cabeça, dos órgãos do sentido. Oposto a ele, a gente tem o sistema metabólico, motor, que é nossos órgãos digestivos, sexuais, as pernas e os braços. E fazendo um equilíbrio entre os dois, a gente tem essa região do meio, que é o nosso sistema rítmico, né, onde estão os nossos órgãos rítmicos, que são o coração e o pulmão. E a gente também, né, assim, a gente complementa com essa visão da quadrimembração, é como se a gente dividisse um pouco mais, né, como eu falei com vocês, eu vou precisar também dessa noção. Então, o ser humano, ele teria
4 corpos. Então, corpos já significam uma corporalidade, né? O ser humano, então, para ele manifestar a alma, para ele manifestar o espírito, ele precisa também de corpos, que são suprassensíveis, né? Então, ele teria 4 corpos. Teria o corpo físico, que é o corpo que a gente, né, que a gente vê, que a gente pesa, que tem a ver com a gravidade, né? E que dele faz parte todo, a gente tem em comum com o reino mineral, então é tudo aquilo que tem, né, que faz parte de todos os minerais, né, que compõem a Terra, por exemplo, são os mesmos minerais, né? E a gente teria um corpo físico puro quando a gente morre, né? Então, quando a gente morre, só tem o corpo físico. Mas o ser humano vivo, ele tem também um corpo etérico, né? Ou um corpo vital, que seria tudo aquilo que dá funcionalidade, que dá crescimento, regeneração. E esse corpo a gente tem em comum com o reino vegetal, e o elemento físico através do qual esse corpo age é a água, tudo que é líquido dentro da gente. A gente tem um corpo astral, que é o que dá a nossa consciência, e esse, né, então, assim, a gente acorda, né? Então a gente tem ali. Então, o que seria o corpo etérico? Seria um homem dormindo, por exemplo, é o corpo físico com o corpo etérico. Quando a gente acorda, entra uma consciência, né, entre as minhas percepções, a minha consciência, meus sentimentos. Então, esse corpo a gente tem em comum com o reino animal, e aí a gente tem o elemento ar no corpo físico, é através de tudo que é aéreo dentro do nosso corpo, que esse corpo astral vai se manifestar. E a gente tem também um corpo do eu, que é aquele através do qual o espírito vai se manifestar. E que aí aqui ele já traz a noção não mais só de consciência, mas de autoconsciência. E esse corpo, né, é o que nos dá, ele nos define como reino humano. Então, assim, para a antroposofia, o ser humano ele não faz parte do reino animal, mas a gente faz parte do reino humano. E ele vai se manifestar em tudo que é calor, né? Então, a gente tem um organismo calórico, tá? E a gente vai, a importância disso, que a gente vai ver como que isso vai ficar alterado numa crise, tá? Então, ele vai se manifestar no calor. Então, o ser humano, ele tem a temperatura homeotérmica, né? Ele tem uma temperatura por volta de 36 graus e meio, né? Então, isso é algo da escala evolutiva, né? Então, assim, a gente tem essa temperatura e a gente tem esse organismo calórico que, através desse calor no nosso corpo, que esse eu vai se manifestar, né? Esse corpo do eu vai se manifestar. Bom, e o ser humano também, ele vai fazer um caminho de desenvolvimento para se tornar humano, né? Então, na verdade, quando a criança nasce, ao nascer, a criança, o que está pronto nela é o corpo físico, mas o corpo etérico, ele tem 7 anos para se desenvolver, então aos 7 anos nasce o corpo etérico. Aos 14, o corpo astral que vai se individualizar com o evento da puberdade. E aos 21, o nosso eu espiritual, então, que ele está completamente encarnado. E aí vão vir mais 21 anos de desenvolvimento da alma, né, de maturidade emocional, e a partir de 42 anos, então, seria o nosso desenvolvimento espiritual. Então, aí, se a gente vê em 3 grandes fases do corpo, alma e espírito que eu trouxe, né, os 21 anos para desenvolvimento do corpo, de 21 a 42 para desenvolvimento, e 2 anos para desenvolvimento espiritual. Então, o ser humano ele vai se tornando humano com a sua biografia. Então, né, no desenvolvimento que a gente vai se tornando, né, é um vir a ser, né? Bom, então, agora então a gente vai entrar, então a gente falou um pouquinho do que é uma crise, falou um pouco do que é o ser humano na visão da antroposofia e a crise no ser humano, né? Como, né, será que isso já foi estudado? Como é que ela se manifesta, né? Então, isso é importante a gente conhecer, né? Porque assim, todo momento crítico, ele na verdade, ele necessita de cuidado, né? Então, a gente viu que quando a criança está para nascer, né, que é a primeira crise, assim, a gente
né, a gente acompanha aquela gestante, a gente põe todos os cuidados para que aquela criança nasça bem, aos 7 anos, na troca de dentes, na puberdade. Então, assim, todo momento crítico, ele precisa de um cuidado, né? Se a gente é adulto, um autocuidado, a gente precisa se cuidar, a gente vai ver a importância da gente se cuidar, e isso foi algo que foi falado muito, né, no seminário que a gente fez, assim, que principalmente quem cuida precisa se cuidar, né, e também ter o cuidado com o outro que está passando pelo mesmo momento, né? Então, todo momento crítico, ele precisa de cuidados. Bom, então a primeira coisa que eu vou abordar são as reações corporais à crise, né? Então, essas reações corporais, elas são conhecidas já há bastante tempo, né, através desse médico e fisiologista, foi o primeiro que descreveu, né, que é o Walter Cannon, que ele viveu aí de 1871 a 1945, ou seja, né, no princípio aí do século passado, e depois hoje vários estudiosos, né, estão se dedicando a essas reações, né. Então esse Peter Levine, que é o criador né, de uma terapia que é a me esqueci o nome, somática, né, experiência somática, né, ele inclusive tem um livro, ele se baseia nessas reações, né, que são as reações ao trauma. Bom, então vamos ver como é que seriam essas reações, né? Então, numa crise, então, primeira coisa, numa crise, geralmente a gente recorda crises anteriores. E as nossas sensações, muitas vezes, podem se agravar, dependendo de crises que eu já tive anteriormente, né? E muitas vezes, nesse momento, o nosso conhecimento formal, ele não nos serve. E a gente pode agir equivocadamente. E é disso que a gente vai falar, né? Porque a gente vai ver que tem uma reação somática, tem uma reação corporal, a gente diria físico-etérica aí, à crise. Então, segundo ele, né, segundo o Walter Cannon, então o ser humano ele reagiria fisiologicamente à crise através de 3 mecanismos básicos, né? Então, o primeiro, né, o que ele chama de freeze, que seria o congelamento. Então, nessa dinâmica, quem reage assim, o que vai acontecer? Por isso que eu entrei na questão da desmembração do corpo. Então, a gente vai predominar uma dinâmica do sistema neurosensorial, tá? Então, aqui a gente é frio, aqui a cabeça, ela é, né, a cabeça, ela é parada, assim, ela tem pouco, eu não vou ficar o tempo todo mexendo na minha cabeça, né? Então, assim, essa dinâmica do sistema neurosensorial que exige, né, que a cabeça ela fique, né, em repouso, ela vai para todo o corpo, né? Então a gente tem um esfriamento, né, uma imobilização, muitas vezes até uma paralisia da vida. A gente pode ter sintomas de pânico, né, sensação de morte, então tem um esfriamento. Essa pessoa, ela tem mais riscos de dano físico, que ela pode até se mutilar, se automutilar. E o que essa pessoa precisaria? Então, se a gente pensar, né, a gente já está nessa situação há mais ou menos 90 dias, né, pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, a gente não está naquele momento agudo, mas a gente pode estar subliminarmente, a gente está fazendo esse esfriamento, assim, congelando, né? Não total, mas congelando. Então, a gente prestar atenção. Vou pedir para vocês prestar atenção. Será que vocês estão no congelamento, né? Então, assim, será que eu tenho mais essa dinâmica de congelar? E o que essa pessoa precisaria, quem está no congelamento? Primeira coisa, no congelamento agudo, isso é importante para a gente, às vezes a gente assiste algo, que a pessoa acabou de ter algo ali, né, que aconteceu algo, então é mobilizar essa articulação, tá? Que aqui é a única articulação aqui dos maxilares, que ela é móvel, né? Então a gente mobilizar, trazer uma mobilidade para essa articulação. Essa pessoa, a gente não consegue abraçá-la,
tá? Ela vai recusar, ela está congelada. A gente nem pode, né? A gente não pode abraçar atualmente. Mas, assim, ela precisaria de um calor anímico, né? Assim, de um calor que venha da nossa alma, né? De presença. A criança, a gente poderia trazer cores para ela, desenho, pintura, né? E, assim, a gente, inclusive, treinou bastante lá nesse seminário que a gente fez, deslizamento, né? Então, a gente tem aí as terapias externas antroposóficas, onde então esse deslizamento, assim, fazer deslizamento nas costas, né? Para que a pessoa possa né, encarnar mesmo, ela está congelada aqui, tá? Bom, o segundo seria oposto a isso. O segundo tipo de reação básica seria a reação de luta, né? Então, o que que é? É o sistema metabólico motor, ele vai para a cabeça. Então, a pessoa fica de quê? De cabeça quente. Então, muitas vezes ela vai agir impulsivamente, vai agir com raiva, briga, né? Essas pessoas têm mais riscos de prisão, porque elas podem fazer algo inadequado, elas podem fazer algo que elas não deveriam fazer, e ela fez pelo momento, né, onde que ela está na luta, né, onde que esse sistema metabólico foi para fora, né, assim, subiu para a cabeça. Então, essas pessoas, elas precisariam de uma conexão com o chão. Então, fazer ground, né, não sei quem conhece essa palavra, né, esse termo, assim, então ficar em pé e dobrar um pouco os joelhos, relaxar os joelhos, assim, fazer uma conexão com a terra. E essa pessoa, né, se for possível abraçá-lo, essa pessoa, né, ou em outra situação, essa pessoa, muitas vezes a gente abraça essa pessoa e muitas vezes você contém essa pessoa, né, e você pode validá-lo também, ir conversando com ele e validá-lo para tirá-lo dessa situação. Bom, e o terceiro tipo, né, seria, o terceiro tipo seria a fuga, né, que é a fuga? A fuga é quando aqui é essa região do meio do sistema rítmico que vai colapsar. E aí, para a gente entender, a gente entende a partir da quadrimembração. Então, é o corpo etérico e físico e o corpo astral e eu. Assim, os dois superiores vão para um lado, os inferiores para outro, né? Então, a pessoa geralmente ela vai fazer algo completamente desconectado do momento, né? Ela foge, né? Então, ela não consegue encarar a realidade. Então, essa pessoa, né, ela precisaria de um abraço espiritual. Né? O que seria isso? Por exemplo, a gente imaginar que o fio dourado dela está voltando, né? Que ela está desconectando, ela está dissociada. Né? Os corpos superiores dela estão indo para fora. Né? Exercícios respiratórios que trazem a pessoa para o presente, às vezes lembrar a pessoa de memórias dela, para trazê-la de novo, para ela se conectar com o corpo novamente. Tá? Então, esse seria o terceiro tipo de reação fisiológica. Então, assim, para todas as situações, a gente assim, facilitaria, né? Então, a gente fazer exercícios encarnatórios, por exemplo, os deslizamentos que a gente viu que são tão importantes para quem está congelado, né? A massagem rítmica e as terapias externas, né? Que antroposóficos, por exemplo, o escalda-pé também para quem está congelado, né? Então a gente vai ver que assim, que através a importância do elemento calórico, né? O escalda-pé é você colocar o pé numa água bem quente e assim, esse calor, na verdade, então ele ajuda a puxar esse frio que está na cabeça e ele esquenta, né? Pelo princípio da polaridade, então ele vai esquentar. Então a gente viu a importância, né? Lembra quando eu falei né, que o corpo, né, o nosso corpo do eu, o nosso corpo espiritual, ele age através do calor, né? Então assim, a importância que a pessoa possa manter o seu calor. E uma forma disso são as terapias externas, por exemplo, um escalda-pés, tá? Bom, então na verdade, assim, o que a gente tenta fazer, né, tem uma lemniscata, é a gente fazer esse equilíbrio, que a pessoa está polarizada, né? Então, ela está polarizada no neurosensorial, ou ela está polarizada no metabólico motor, ou ela está dissociada. Então, a gente tenta trazer novamente esse equilíbrio. Bom, então, assim, eu até fiquei na dúvida se eu colocaria um slide sobre o corpo etérico vital,
porque já teve, né, tantas pessoas que já falaram, mas eu resolvi colocar mesmo assim, porque assim, o nosso corpo etérico ou vital, ele é fundamental, assim, que é ele que está ali, que ele que vai fazer essa mediação, né, entre os nossos corpos superiores, o corpo astral e o corpo do eu, e o corpo físico. Né? Então, assim, essas reações, elas vêm desse corpo etérico também. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa vitalidade, né? E assim, a gente pode pensar, como é que está a minha plantinha? A gente viu que ele é o corpo que está ligado, né, ao que a gente tem em comum com o reino vegetal. Então, como é que está a sua planta interior, né? Ela está, qual das duas que ela está, né? Ou ela está ali no meio? Como é que está a minha vitalidade? Porque a perda da vitalidade, né, o estresse é justamente o desgaste do nosso corpo vital. Essa palavra estresse é desgaste, e é o desgaste desse nosso corpo vital. Então, é claro que numa crise a gente vai desgastar o nosso corpo etérico. Então, é muito importante que a gente possa repor. Né? Então, como que a gente vai repor? Né? Porque se a gente não repor, a gente pode acabar adoecendo. Né? Então, como que a gente pode cuidar aí desse corpo físico etérico, né? Então, o etérico, ele vive nos ritmos. Então, cuidar de todos os ritmos, ter uma vida rítmica o mais possível, né? O sono, a vigília, ter fim de semana, ter poder de descanso, né? Já que a nossa vida já não tem mais, né? Essa separação de fim de semana. Então, assim, a gente poder ter, né? A criança, por exemplo, poder brincar, brincadeiras rítmicas, até o adulto poder brincar também. Então, assim, o corpo etérico, ele se fortalece em tudo que é ritmo, tá? Então, a gente fortalecer os nossos ritmos. E o corpo físico, né, que a gente vai ver que a gente está dividindo para entender, mas tudo é uma interação constante, né? Então, a gente tem uma boa alimentação, a gente tomar sol, né, que o sol é um alimento fundamental, o sol nos traz o calor, a gente viu que, né, que o nosso corpo do eu, né, ele age através do calor, então a importância, né, da gente manter o nosso calor, o movimento, que através do movimento também a gente traz o calor, então assim, andar, dançar, fazer alongamento, fazer yoga, né, então assim, a importância da gente manter essas atividades, né, e ritmo, tá, que isso é uma chave para o corpo etérico. E na alma, né? Então, a gente falou que a alma, ela teria três forças, né? Quando a gente falou da alma, então a alma tem a ver com esse nosso mundo interno, e essas três forças é o pensar e sentir e querer. Eu vou passar rapidamente por elas também, porque no final eu vou falar um pouco mais, tá? Mas eu vou me deter um pouquinho ali no sentir, né? Porque eu vi também que vocês tiveram aula, né, sobre o pensar, vocês tiveram, né, então assim, eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu também não quis deixar de não falar. Então, no pensar, né, nesse momento, que a gente viu que a crise, ela é na alma, né, ela vai trazer algo fisiológico, que a gente viu aqueles três tipos de reação básica, mas ela é essa desestruturação na nossa psique, né, então essa quebra que vai acontecer na nossa psique, que são justamente nessas três forças. Então, no pensar, é a gente trazer luz, né, então luz no pensar, querer conhecer nova situação, informações seguras, confiáveis, boas leituras, cultivar bons pensamentos, né, procurar trazer a verdade, né? E o perigo é a gente deixar a nossa mente ser inundada por pensamentos, por muitas informações, por pensamentos negativos, né? Ou o contrário, negar, né? Porque a gente vê que na alma a gente está sempre na polaridade, tá? Então, eu não vou me alongar muito, porque vocês já tiveram aulas sobre isso, né? E no sentir? Então, no sentir, a gente tem aí, né, essa frase da Ida Wegman, que é a primeira médica antroposófica, né, ela junto com Rudolf Steiner é que trouxeram a medicina antroposófica, né, ela de origem, ela, né, nasceu em Java, né, e morou na Holanda, né, então, assim, para lidar com sentimentos, calor, né, então, a Ida Wegman falava, mantenha o coração aquecido. Esse é o único meio de você não desestruturar, mesmo que as ideias sejam confusas, né? Então, assim, procurar... E aí, esse calor, gente, assim, eu quero chamar a atenção que tanto é importante a gente manter o nosso calor corporal, a gente viu a importância disso, né? Porque através do calor que o nosso eu vai agir,
A gente tirar as pessoas do congelado, tirar as pessoas que estão frias, né? Mas também o calor da alma, né? Então, assim, também o calor anímico. E aí, como é que a gente poderia fazer isso, né? Então, trazer calor para o sentir. Então, aí tem a ver com a gente lidar com os nossos sentimentos. Então, os sentimentos, eles vão ser os mais diversos e mais contraditórios, né? Porque aqui a gente é bem polar, né? Então, a gente está triste, a gente está alegre, né? A gente está com medo, a gente está com coragem. Então, a gente oscila aqui, né? Então, é muito importante que a gente possa reconhecer e lidar com os sentimentos, né? E acolher eles, mesmo que eles sejam difíceis. E esse momento também nos dá uma oportunidade da gente estreitar a nossa relação conosco mesmo, da gente se conhecer através também dos nossos sentimentos. E a gente lembrar sempre dessa máxima, né? Eu tenho sentimento, mas eu não sou meu sentimento, eu sou algo maior, né? O meu eu, ele está além dessa parte, né? Do meu sentir. E qual que é o perigo aí? Que vai esfriar a minha alma, que vai fazer com que ela não fique nesse calor que a gente viu, que aí a Egman fala que para não desestruturar, mantém o calor, né? Então, deixar que os sentimentos, periga deixar que os sentimentos negativos, como o medo, eles aumentem e tomem conta, né? E aí vai trazer um esfriamento para essa esfera, né? Não que eles não vão existir, né, gente? Não tem como eles não existirem, eles vão existir. E eu vou até me deter um pouquinho aqui no medo, tá? Mas assim, a gente não deixar que eles tomem conta, a gente lidar com eles. Bom, então o medo, na verdade, o medo não existe no mundo espiritual, tá? Então o medo, ele sempre nos leva para um limiar, tá? Para uma situação de dentro e fora. Então, assim, de eu com o mundo espiritual e eu comigo mesmo. Então, mas é através desse medo que vai aparecer, que ele vai vir, que ele vai surgir, né? Seja eu lidando com o mundo, seja eu lidando com o mundo objetivo, seja eu lidando com o mundo interno meu, comigo mesmo, ou seja eu lidando, né, com o mundo espiritual, ele vai surgir, né? O medo, ele nos acompanha a cada passo do nosso desenvolvimento, né? Porque sempre que a gente precisa dar um passo no nosso desenvolvimento, a gente vai ter que deixar algo para trás. Então, vai vir o medo, né? Então, por exemplo, a criança que faz 7 anos e que tem maturidade escolar, ela vai ter que deixar essa primeira infância para trás e ir para a escola e ser alfabetizada. E aí o medo de não dar conta, o medo, eu me lembro que eu tinha esse medo de não conseguir aprender a ler, escrever. Então, assim, sempre tem algo que você vai ter que, né, que vencer, algo que você vai ter que deixar para conquistar algo novo, o medo vai estar presente, né? Então, ele acontece, na verdade, o medo, ele é uma vivência e ele acontece no presente, né? Bom, e como é que a gente lida com medo? Então, isso depois eu vou voltar também, mais para frente, né? Então, a segurança e a confiança seriam esses remédios para o medo, né? E aí eu pergunto, o que fundamenta a minha confiança? O que me traz segurança diante de coisas tão apavorantes? E aí, eu queria que vocês pensassem um pouco, né? Onde é que está a segurança? Onde que está essa segurança? Então, na verdade, eu vou ter que essa solução para isso, ela só vai vir do nosso eu espiritual, né? Porque e vai ser através de uma confiança, porque é a confiança que é a ponte entre o físico e o mundo espiritual, tá? Confiança no destino da humanidade, por exemplo, né? É ela que vai fazer essa ponte. E a segurança vai vir de dentro. A segurança ela só pode vir de dentro. Bom, e no querer e no agir, né, que seria a nossa terceira força, né, da alma. Então, no agir, na nossa vontade, a gente
A gente, né, a gente vai ter que acessar a nossa vontade para a gente atuar comigo mesmo, para eu atuar na família, no social, né, para que eu possa atuar de uma forma coerente, né, e de repente criar novos hábitos. Quem não está, né, criando novos hábitos nesses tempos, né? Quem não está, quem não já criou, né? Pequenas coisas que a gente já está criando. Então a gente ficar ativo, a gente ficar criativo, né? A gente dar sentido, né? Para a nossa vida nesse momento atual. E aí, e o perigo seria a gente ficar na situação antiga, né? Então, o perigo do sentir é eu deixar ser dominado pelo medo, pelos sentimentos negativos. Aí eu vou trazer um esfriamento para a esfera da alma. E aqui o perigo é eu ficar na morte, eu não agir, é eu ficar na situação antiga, eu querer que aquilo que era antes continue, né? Então, eu não vou renascer para o novo sentido, tá? Bom, e a crise no espírito, na verdade, assim, o espírito ele é a solução, né? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas assim, se meu eu espiritual tá, mas ele vai sofrer as consequências, né? Dependendo de como é que está a minha alma, né? Então, se meu eu espiritual ele está debilitado, eu vou estar na dúvida e eu não vou dar sentido a essa situação. Eu vou estar na dúvida, eu não vou estar na confiança, eu vou estar na dúvida. Se meu eu tá debilitado, na esfera do sentir, eu vou ter ódio, né? Então, a raiva que eu tenho dessa situação, muitas vezes eu vou colocá-la, né, para as minhas relações. Então, eu vou, né, é como se fosse, eu vou sintonizar no ódio, né? E o contrário disso, né, o que seria interessante, o que seria importante é que a gente pudesse construir relações positivas, que a gente pudesse ser solidário, né? E o medo, né, assim, se a gente é deixado dominar pelo medo, então a gente vai ficar o quê? A gente vai ficar paralisado, né? E aí a gente não vai poder ser criativo, a gente não vai poder criar diante dessa nova situação que a gente está vivendo, né? E a gente já tem muita criatividade. Então, por exemplo, eu vi ontem que o pessoal de Minas, eles criaram um aparelho para poder filtrar os coronavírus do ar. Então, assim, a vacina, né? Então, isso é essa nova criatividade. Então, se eu ficar paralisado no medo, eu não vou, né, criar nessa nova situação. Bom, então, e o nosso eu espiritual? Então, só nos resta o quê? Fortalecê-lo na crise, para a gente ter uma imunidade psíquica, né? A gente trazer a nossa autoconsciência, para que ela, até o físico, para que a gente possa agir. A gente viu a importância de agir, né? E o nosso eu espiritual, ele tem um ritmo que é de 24 em 24 horas. Então, diariamente, eu preciso acordar em mim esses recursos, né? Então, diariamente, eu tenho que lembrar para mim que eu preciso acordar esses recursos, porque senão eu esqueço. Se eu não me lembro, muitas vezes eu esqueço. Então, é algo diário, porque o ritmo, né, o ritmo do nosso eu espiritual, ele tem a ver com o sol, né, o sol dentro de nós. Então, todo dia o sol nasce, e a gente tem confiança nisso, então a gente tem confiança nesse eu diariamente, eu praticar isso, né, eu me lembrar que eu vou precisar de ativar esses meus recursos internos. Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho, né, da crise, né, da reação fisiológica, que a gente já falou um pouco das reações da alma, que a gente já falou um pouco, né, do nosso eu, né, como é que ele é afetado por isso também. Aí agora eu quero trazer uma outra reflexão, aí voltar no tema da palestra, né, que a emergência, o que é que precisa emergir? O que é que, de novo, que essa crise que a gente já viu, tantas crises que estão acontecendo na humanidade, né, de um tempo para cá, e assim, o que é que precisa emergir? O que será, né, como pergunta, que precisa emergir dessa crise? Então, aí a gente fazendo uma reflexão agora, né, assim, levando a ideia de que assim, o ser humano, né, ele também
faz uma biografia. Então, o ser humano, a gente tem a nossa biografia individual, e o ser humano, a humanidade também, ela faz uma biografia, ela está num momento de desenvolvimento chamado alma da consciência. Então, é como se a humanidade tivesse de 35 a 42 anos na nossa biografia individual. E o que é ter 35 a 42 anos em nossa biografia? Então, é um momento da vida em que o ser humano tem diante, ele já cumpriu muita coisa, profissão, já casou ou não casou, descasou, né? Então, assim, a vida já como se ela tivesse dado uma estabilizada, ele tem diante de si a outra metade da vida e ele sente que o que ele conquistou não é suficiente, né? Então, é aquele momento, muitas vezes, de um vazio existencial, né? É o momento onde que eu vou dar sentido à minha vida. Mas, assim, o que vem, o que vai vir depois ainda não é concreto. Então, ele está, né, nesse meio que algo já se cumpriu, mas não é isso, tem algo a mais, né? Então, o que é isso que está vindo? Então, o Rudolf Steiner fala que chamamos alma da consciência aquilo que de eterno refúgio da alma. Então, no centro da alma, a gente está o nosso eu espiritual. Então, ele fala que isso é a alma da consciência, aquilo que de eterno está na nossa alma. Então, o que será que a gente está sendo chamado nesse momento? Onde o ser humano ele está há 500 e poucos anos na alma da consciência. Qual que é esse chamado da alma da consciência? Então, a gente vai ter que dar o sentido para o ser humano. O que é ser humano? Né? Então, assim, o que o ser humano pensa de si, se ele se entende como um animal, ou se ele se entende como máquina, né? Por exemplo, que hoje a gente está tendo, né, essa questão da informática, né, da técnica. Então, se a gente se identifica que isso é o ser humano, ou se a gente se identifica que o ser humano é um animal, né, isso vai determinar a nossa realidade. Então, agora a gente vai precisar de dar o sentido para o humano, para o ser humano, né? E o conhecimento ou o reconhecimento de si próprio como ser espiritual, ele não deve ser algo só subjetivo, né? Que deve se limitar à compreensão só de mim mesmo, mas que através disso eu possa também contemplar o humano universal em outro ser humano, né? Então que eu também possa reconhecer o outro, né, como também um ser espiritual, né? Onde eu possa, não é só para mim, onde eu possa também reconhecer no outro. E o germe do humano, ele existe em cada um de nós. Mas o nosso eu, ele é frágil ainda, né? Ele é novo. E ele enfraquece e diminui a cada vez que eu não atuo. Então, esse eu jovem e frágil, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser nutrido através de atitudes, que é na atitude que meu eu vai se mostrar, né? Então, todos temos esse germe humano, que é além do animal, mas a gente precisa exercitar. E esse nosso eu espiritual é o nosso corpo mais novo. Então, ele ainda é novo, né? E agora, como alma da consciência, agora que eu estou chegando no cerne, do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade, do que é o ser humano. O ser humano tem algo dentro de si que é além, Fernanda, que vai além. Oi. deu uma falhada quando você falou, agora que a gente está no momento que o ser humano está chegando no cerne, e aí era importante essa sua fala e cortou. Se Tá. puder repetir. Tá, então o ser humano está chegando agora, a alma da consciência, né, a alma chega no cerne do seu eu, tá? Então, no cerne da nossa alma está o nosso eu. Então, esse é um momento de eu, né, chegar no cerne de quem eu sou, né? E quem eu sou? O que está no cerne? Perfeito. Bom, então, na alma da consciência, eu estou acordado, estou consciente, estou de olhos abertos, estou consciente, e eu estou também
acordado. Eu estou de acordo. Eu ajo de acordo com a minha consciência moral. Mas é a minha consciência moral. Não é a minha consciência de uma moral dos bons costumes. Eu ajo de acordo com esse meu eu, que mora lá no cerne da minha alma, né? Então a gente está vivendo um momento na alma da consciência que a gente está cruzando esse limiar. A gente está nesse limiar. O que é o limiar? Eu estou na porta, né? Eu estou vendo os dois lados, eu estou cruzando esse limiar. Então hoje a gente está sendo chamado a estar bem presente com o nosso espírito, né? Nós estamos sendo convocados a atuar, porque assim, nesse momento, o Steiner, né, geralmente a gente vai pelo pensar, depois pelo sentir. O Steiner fala que nesse momento é através da vontade. A alma da consciência é a vontade, porque ela vem de uma transformação do nosso primeiro CTM, então ela tem a ver com a vontade. Então a gente está sendo realmente convocado a atuar, né, de uma maneira consciente nesse momento da humanidade. E a expansão da consciência nesse momento, segundo Steiner, se daria através dessa vontade, da minha atuação cada vez mais consciente no mundo. Então, o que pode nos sustentar nesse momento para despertar essa consciência? E aí, gente, vai vir uma experiência minha, tá? E que é isso que eu gostaria de trazer, que é algo que vem de uma reflexão minha e de uma experiência minha, né? Então, em 2010, eu passei por um momento assim, né, de um grande limiar, e onde eu não tinha nada, onde eu estava totalmente impotente diante de uma situação. E eu já tinha eu já tinha uma ligação com a pedra fundamental, né, que o Rudolf Steiner traz, e eu já tinha uma ligação com ela, e nessa situação me vinha assim: o que você tem? Nada. Eu não sei como eu atuo, eu não sei o que eu faço, mas me vinha: você tem a pedra fundamental. Então eu fazia a pedra fundamental enquanto eu ia atuar numa situação que eu não sabia o que fazer, uma situação muito difícil. Eu vou trazer um pouquinho da pedra fundamental. A pedra fundamental, então, ela foi trazida por Rudolf Steiner em 1923, após um incêndio no Goetheano, há um ano atrás, né? que seria a sede da antroposofia, que era um edifício todo em madeira, belamente construído, artístico. Então, depois de uma crise, o ser humano, né, o Rudolf Steiner traz a pedra fundamental. Né? Depois de uma crise que destruiu, que pôs abaixo aquela casa, aquela construção. E o Rudolf Steiner fala: a pedra fundamental, então, agora não é fora, é dentro. É dentro. Né? Esse é o momento da gente, é dentro que a gente vai colocar a nossa pedra fundamental. É isso que vai nos sustentar. Né? Então, o que ele fala na pedra fundamental? Então, se der tempo, no final, eu gostaria de ler a pedra fundamental, mas ele vai falar o seguinte: eu vou falar de duas coisas da pedra. Ele dá um caminho ali. O que a gente tem nessa situação de impotência? Então, ele fala: exercita o recordar do espírito, exercita o refletir do espírito, exercita o contemplar do espírito. O que é o recordar do espírito? O lembrar é uma atividade anímica central do eu, o recordar. Então, eu fazia retrospectiva, né, começar pela retrospectiva, eu lembrar da minha biografia. Então, quando a gente se pergunta a respeito das nossas memórias, diante dos dos olhos vai se descortinar a nossa paisagem de vida. Então, nos lembrar disso nos dá identidade. A gente sente como uma individualidade, que a gente tem uma biografia distinta, que ela se iniciou num determinado momento na Terra, que ela ainda está oculta, ela não está totalmente desvelada. Mas então, esse recordar
esse lembrar, o exercício da retrospectiva, o lembrar ou recordar é uma atividade anímica central do eu. Então, o recordar do espírito. Segundo, exercita o refletir do espírito. O que é o refletir do espírito, né? Então, está lá escrito naquele primeiro exercício dos como adquirir conhecimento dos mundos superiores, exercita o refletir do espírito através de momentos de calma interior, né? Então, e através disso eu vou despertando o meu eu interior. Então, não lidar ali com aquele tanto de sentimento, mas trazer uma reflexão, né, para eu despertar o meu eu interior. E aí, a partir disso, ele diz que a gente pode reconhecer, inclusive, as leis do nosso destino. Né? Aqui, a gente pode se encontrar com Cristo, né? Através do refletir do Espírito. E exercita contemplar do Espírito. O que é o contemplar? Então, essa quietude da vida dos pensamentos. Né? Então, vocês tiveram, né, uma abordagem com Derblay sobre isso, né? A meditar em pensamentos espirituais. Né? Isso a gente vai fortalecer esse nosso eu que é frágil ainda, que é onde a gente quer, o que vai nos sustentar agora. Né? E que ele é frágil, que a gente precisa a gente precisa de cultivá-lo. Então, exercita o recordar, exercita o refletir, exercita o contemplar do Espírito. E aí ele fala, né, no final de cada estrofe ele fala, porque do divino a humanidade se torna ser. Então, nós viemos do divino. Ele fala, em Cristo a morte torna-se vida. Então, todas as mortes que a gente viveu na nossa biografia, elas nos trazem uma vida nova. Né? Então, em Cristo, a morte vai nos trazer vida. Esse momento que a gente está passando, que nos trouxe tantas mortes, tantas coisas que ruíram, qual que é a nova vida? Né? Qual que seria essa nova vida? Em Cristo, a morte torna-se vida. E dos pensamentos do mundo do espírito desperta a alma. Então, assim, os pensamentos do mundo do espírito estão aí, para que a gente possa despertar a nossa alma. Então, meditar, né, nas meditações que o Steiner dá, nas máximas do Steiner, porque é através disso que a nossa alma vai despertar. Então, na verdade, a pedra fundamental, ela seria o germe para a verdadeira iniciação moderna, que cada um deve fazer primeiramente consigo. Mas nela, o essencial consiste em que o indivíduo ele vai se sentir como parte da humanidade toda. Quanto mais ele se conhece a si mesmo, mais ele vai sentir que ele é parte da humanidade toda. O eu do mundo, do homem, é então preparado para se tornar o portador do eu da humanidade. Né? Então, o homem se torna humanidade. A humanidade vive como um todo em cada um. Bom, e aí, gente, agora eu acho que a gente podia fazer a pausa, né? E, que boa, eu fiquei no horário. A minha proposta então, como eu falei com vocês, eu sei que vai ter perguntas, né? Provavelmente vai ter perguntas, mas eu gostaria também de trazer né, uma situação de emergência humanitária, né, que a humanidade passou, e para que a gente possa refletir. É como se fosse assim, a gente trazer um caso clínico para a gente poder discutir. Então, assim, para a gente poder ver um pouco disso que a gente falou. Tá? Então, eu tenho ainda essa proposta de trazer esse caso, mas dá tranquilo também para a gente responder as perguntas. O pessoal da coordenação, tudo ok? Tá? Então, para vocês atentarem para essas duas coisas. Então, vamos lá. A gente, né, então, está fazendo um exercício, tá? Bom, então, o que estava acontecendo, né? Qual era o contexto? Então, acontecia a Copa do Mundo da Rússia, e 12 jovens adolescentes e crianças, que a idade era de
11 a 17 anos, de um time de futebol que estavam junto com o seu técnico, na verdade não era nem o técnico, era um assistente do técnico, de 25 anos. Eles ficaram, depois de um treino, eles ficaram presos numa caverna, né, e eles não conseguiram sair porque choveu muito e essa caverna ficou inundada pelas chuvas. Então, no dia 24, né, então é claro que as famílias todas, isso já era à tarde, mas as famílias viram que eles não voltaram e foram procurar e viram, acharam bicicletas deles e tudo, então eles então começaram no dia 24, iniciaram as buscas na caverna, né? E a partir desse dia, santuários improvisados são montados para os pais orarem e fazer oferendas, né? Já a partir do outro dia. Então, nesse dia, então, né, começou com a polícia, com a marinha, né, da Tailândia, e aí eles entraram na caverna e começaram as buscas, né? No dia 26 de junho, os mergulhadores chegaram no entrocamento a vários quilômetros para dentro da caverna, mas eles tiveram que voltar por causa das inundações, né, que tinham entupido uma fenda, eles tiveram que voltar. E o líder da junta da Tailândia, então, vê que a situação, né, é grave, assim, pela questão das chuvas, então ele pede que todo o país apoie esse resgate. Aí, em 27 de junho, uma equipe de 30 militares americanos do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, e incluindo especialistas em socorros e socorristas, chegam ao local à noite. Eles vão se juntar a 3 especialistas em mergulho britânicos que entraram na caverna, mas rapidamente eles tiveram que sair devido às inundações. As chuvas continuam, aumentam os níveis de inundação e as autoridades começam a ver e a falar que as condições são muito difíceis, né? Então, a gente vê aí essa equipe desses militares americanos e do Reino Unido, mas no total a gente vai ter 50 mergulhadores estrangeiros, tá? E 40 mergulhadores da Tailândia que foram envolvidos nesse sequestro. Dia 28 de junho, a busca é temporariamente interrompida por causa das inundações, porque as chuvas não diminuem. Eles levam bombas de água para drenar as enchentes, mas a água ela é tão turva que é comparada a você nadar num café frio, porque a água é muito barrenta e muito turva. E especialistas americanos, então, começam a trabalhar em torno da base, enquanto 3 mergulhadores britânicos e outros vão percorrer a montanha para ver se tinha entrada alternativa para a caverna. Drones também são enviados para ajudar a encontrar entradas para a caverna, mas eles não encontram, né? Então, dia 29 de junho, surge uma esperança quando as equipes de resgate encontram uma possível abertura, mas não há garantia de que ela se conectará à rede principal das cavernas. Então, o comandante geral que lidera, ele nesse dia, ele lidera uma meditação, ele brinca e cozinha com os parentes e que eles não desistam da esperança. Então, enquanto isso, que eles estão vendo, eles começam a ver que pela montanha vai ser mais difícil, tem risco de desmoronamento, né? Então, nesse dia, esse comandante visita e então ele lidera também uma meditação, vai brincar e cozinhar com os parentes e pede que as pessoas não desistam e que tenham esperança. Dia 30 de junho, uma pausa no mau tempo permite que os mergulhadores cheguem mais longe dentro da caverna, mais ainda a quilômetros de onde os garotos supostamente estariam. As equipes continuam a procurar aberturas alternativas, né, por cima da caverna, e as equipes de resgate realizam exercícios práticos para evacuar os meninos com segurança se eles forem encontrados. Então, eles começam a ver como é que eles fariam para esse resgate caso eles fossem encontrados. No dia 1º de julho, os mergulhadores avançam mais ainda na caverna, aproveitando uma pausa nas chuvas. Equipes de resgate montam uma base operacional dentro da caverna
e centenas de tanques de oxigênio e de outros suprimentos são levados para lá. Então, agora os mergulhadores podem permanecer no subsolo por mais tempo. No dia 2 de julho, os 12 garotos e o seu treinador são encontrados vivos. Então, e uma multidão no local do resgate comemora a notícia e o país, então, respira aliviado. Só que não tinha como. Eles têm que ver como é que eles vão retirá-los dali, né? Só para vocês terem uma ideia, os mergulhadores eram 6 horas até a porta da caverna, né? E tinham lugares muito difíceis de se passar, tinham lugares muito estreitos, né? E tinha a questão do oxigênio, e os meninos não sabiam nadar, então mas eles não veem que eles estão vivos, né? E uma coisa que eu me lembro, né, ao ler essa reportagem, que o jornalista americano, como é que fala, o mergulhador, que era inglês, né, que quando encontrou, fala com eles, vocês são fortes, gritam para eles, né, vocês são fortes. Então, a prioridade é levar até os meninos e seu treinador alimento e primeiros socorros, né, que eles estavam sem alimento após 9 dias, que não tinham o que comer, em condições muito difíceis. Então, a prioridade seria levar alimentos, né, seria levar alimento para eles. E depois, então, ficaria a missão de tirá-los do local com segurança, porque nenhum dos garotos sabia nadar, e fica cada vez mais claro que isso poderia levar dias ou semanas para tirá-los. E as equipes de resgate exploram várias opções, incluindo treinar os garotos para usar equipes de mergulho. Então, eles estão, né, tentando ver como que eles vão fazer, né? Aquela coisa da ação que a gente falou, como que eles vão agir. Assim, eles estão vendo, né? Bom, dia 3 de julho, um grupo de 10 soldados liderados por um médico militar acompanha os 12 adolescentes e seu treinador. O porta-voz da equipe de resgate afirma que os meninos estão bem, apesar de terem ficado 10 dias sem comer, e que os soldados vão permanecer com eles até que eles sejam resgatados. Dia 4 de julho, a mãe de um deles, que havia feito aniversário no dia 23 de junho, foi o dia que aconteceu o acidente, diz que o bolo está na geladeira ainda e que ela espera por ele, e que o bolo vai continuar na geladeira porque ela ainda espera por ele. Dia 5 de julho, morre um ex-mergulhador da Marinha Tailandesa envolvido nos esforços de resgate dos meninos nessa caverna. Ele tinha 38 anos e ele tinha levado suprimentos para o grupo, mas ele ficou sem oxigênio quando ele retornava para a entrada da caverna. Então, esse ex-integrante do grupo da elite da Marinha, ele era triatleta e ele se voluntariou para participar da operação de resgate. No dia 6 de julho, as autoridades tailandesas descartaram que os jovens fossem resgatados porque ainda não estão preparados para mergulhar, ou seja, eles se perguntavam como que vai ser, qual que é a estratégia, como que a gente vai fazer para tirar eles? Eles descartaram de novo que eles fossem resgatados. E aí, dia 7 de julho, pela primeira vez, os meninos e o técnico enviam cartas para os amigos e familiares. Eles dizem estar bem, com saudades, e que estão com vontade de comer churrasco e frango. O técnico pede desculpas às famílias por ter levado a criança até a caverna, já que ela podia ter sido inundada por causa da época. E no dia 8 de julho, o coordenador da equipe de resgate, ele afirma que agora e pelos próximos 3 ou 4 dias, as condições para uma evacuação são perfeitas em relação à água, ao tempo e à saúde dos meninos. Então, ele decide que esse vai ser o dia que vai atuar, a partir desse dia. Então, toda a operação, considerada complexa e perigosa, pode durar até 4 dias. Segundo as autoridades locais, até o fim da manhã, né, os 4 meninos foram resgatados. Então, no dia 8, teve essa decisão do comandante, ou na véspera, né, mas ela é executada no dia 8, ele fala que tem que ser aquele momento, e aí os meninos são resgatados, 4 meninos são resgatados com sucesso. E aí, no dia 9, a operação de resgate recomeça, depois de uma longa pausa. Os mesmos especialistas que participaram da primeira etapa no dia anterior retornam, e no entorno da montanha, ambulâncias e helicópteros esperavam pelos garotos. E aí mais 4 meninos foram resgatados no segundo dia de resgate.
Os 4 garotos resgatados nas vésperas, eles tinham sido internados, né? Eles foram internados, todos foram internados, e os seus nomes não foram oficialmente revelados em respeito às famílias que continuavam presas, das crianças que continuavam presas. No dia 10, a equipe de mergulhadores retomou a terceira etapa da missão para resgatar os últimos 4 meninos e seu técnico preso na caverna. Então, no início da manhã, os 3 meninos já haviam sido resgatados e depois o seu técnico. Agora, então, esse foi o processo, né? O que aconteceu? E agora eu vou relatar algumas coisas que aconteciam no entorno, tá? Então, na verdade, foram uma equipe de 90 mergulhadores, 150 estrangeiros e 40 da Tailândia, mas 1.000 pessoas fizeram parte desse resgate. O técnico, ele é um ex-monge budista que ficou órfão de pai aos 10 anos, mas ele já era órfão de mãe. Ele tinha deixado o monastério para cuidar da avó, e ele ensinou técnicas de meditação para os garotos, para eles se manterem fortes e poupar energia. E ao sair, ele era o mais fraco, porque muitas vezes ele se recusou a comer para deixar para os meninos. O garoto que sabia inglês, naquele momento que foi o primeiro contato, né, com aquele mergulhador inglês, ele foi com um só dos garotos que sabia falar inglês. E esse garoto, ele era um refugiado, ele tinha 14 anos e era um refugiado. As famílias e os professores faziam vigília fora da gruta. Uma pequena cidade foi montada com barracas, os colegas escreviam mensagens, cantavam músicas motivacionais e faziam origami. Os moradores se uniram doando dinheiro e comida para as famílias. Voluntários de vários lugares chegaram, né? Nas redes sociais, mensagens de solidariedade do mundo todo chegaram. E quando o médico saiu, que ficou com eles, né, o pai dele havia falecido. E os banheiros sujos eram limpados por todos, porque tinha um estacionamento, e as pessoas usavam esse estacionamento que tinha banheiro. E qualquer pessoa, não tinha isso, assim, qualquer pessoa fazia qualquer coisa. Motoristas ofereciam carona. A cozinha real tailandesa oferecia comida. E uma lavadeira lavava as roupas sujas todas as noites, né? Então, aqui eu queria fazer um comentário, porque de algumas coisas que aconteceram também em Brumadinho, né? Então, como eu falei com vocês, eu fiz parte, né, de um grupo de médicos que a gente atuou lá no Córrego do Feijão, através de um centro de saúde, e a gente atendeu, né, a gente fez atendimento, conseguimos os remédios, né? Então, assim, muitas coisas são iguais, né? Então, por exemplo, existia uma pessoa, esse vídeo rodou na internet, inclusive, existia uma moça de São Paulo que ela é da área de comunicação, né? De marketing, de comunicação. Eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos dessa área. Essa pessoa, ela saiu de São Paulo e ela foi para Brumadinho e ela montou uma lavadeira, uma coisa de lavagem de roupas, né? Então, as roupas dos bombeiros que estavam no resgate das vítimas eram lavadas diariamente e eram, inclusive, colocadas dentro de um saco e tinha, inclusive, uma barrinha de cereal dentro, né? Então, assim, né, no Córrego do Feijão, que a gente teve a oportunidade de ver, também tinham várias barracas, assim, foi montada, né, também como se fosse uma cidade também, várias barracas onde tinha várias atuações de várias, né, de várias iniciativas, né? Então, também voluntários de vários lugares chegaram para Brumadinho, né? Então, né, a gente tem coisas aí que são semelhantes, que aconteceram, né? Então, assim, esse era o caso que eu queria ver se vocês têm um comentário, queria, né, escutar e ver se tem perguntas sobre aquilo que eu falei, o que é que vocês acham que emergiu, né? E assim, qual que é essa qualidade aí, né? Assim, né, eu gostaria agora de escutar um pouco vocês, se fosse possível. Fernanda, eu queria pedir para você acender alguma luz. Tá ficando... Ah, tá. Viu?
Olá, Fernanda e todos os que estão presentes. Eu queria dizer o seguinte, além de dizer que a aula foi uma maravilha, a exposição muito boa, e que, na verdade, dessas situações emerge justamente a solidariedade, né? E aí, nesses momentos que se vê que há, de fato, existe a fraternidade, existe a solidariedade, que as pessoas se mobilizam, né? Como em todo mundo aconteceu, e aqui também as doações para os moradores de rua, refeições, não é? Então, nesses momentos, sempre esses, essas qualidades que são atemporais, elas emergem. E isso é o que pode justamente reforçar, como você disse, a segurança e a confiança. Eu achei uma imagem linda, essa coisa da confiança ser a ponte. Achei maravilhoso. Eu acho que foi um exemplo muito bom. A gente vive longe, não imagina, não é? Você detalhando agora que a gente vê como foi todo esse processo de lá. E eu estou achando, assim, que foi um aprendizado muito importante esse seu exemplo de hoje. Viu? Um beijão e muito obrigada por hoje. Fernanda, Bom, Fabiana fez uma pergunta. Após a transição do limiar da alma da consciência, o que caracteriza fundamentalmente a etapa seguinte, que é a alma da imaginação, correspondendo de 42 a 49 anos do ser humano na Terra? então, né, aí é a criação, né, a criação, né, é o desenvolvimento, né, da personalidade espiritual, né? Então, porque assim, a gente ainda está no desenvolvimento da alma, né? Mas agora a gente chegou no cerne da alma, que é a alma da consciência, que é aos 35 aos 42 anos. E no cerne da alma está o nosso eu, né? Então, é esse contato com esse cerne da alma. Agora, a partir de 42, né, para a humanidade, aí seria a etapa do desenvolvimento espiritual, né? Assim, a primeira etapa seria a personalidade espiritual. Então, a gente está na última etapa do desenvolvimento da alma, né, que tem a ver com a gente, então, chegar nesse núcleo da alma, e aí para depois, então, começar, a partir dos 42 anos, o desenvolvimento espiritual, né? Propriamente dito. E a primeira fase seria a personalidade espiritual, dos 42 aos 49, que tem a ver com justamente com essa, né, com essa alma imaginativa, né, com o desenvolvimento da imaginação. Não sei se eu respondi. Fernanda, mas que seriam daqui muitos anos, não? Sim. Muitos anos, não são poucos. Porque assim, na verdade, né, essa era seria mais ou menos 2.300, né, mais ou menos anos, ou 2.500, entre 2.300 e 2.500, a gente está assim, no 500 e pouco, né? Então, quer dizer, ainda demoraria assim, mais de 1.500 anos, né? Por aí. Ainda para a gente chegar nessa outra fase. Porque eu acho que está todo mundo doido para esse... 2.160, para esse limiar seja agora. A gente já cair num lugar bem melhor. Né? O limiar está aí, né? O limiar já está aí, né? Sim, vivendo, né? Mas ele não indica toda essa mudança da alma humana, né? Com certeza. É só mais uma pedrinha no quebra-cabeças, né? Mais uma pecinha. É uma etapa, né? Mas que não é pouca coisa. Né? Não. E nós vamos ter muita coisa ainda, né? Dentro dessa etapa mesmo, né? Aham. Fernanda, e assim, na hora que você disse que leu essa reportagem aí, que você trouxe para a gente esse caso, quando você lia, o que você sentia e o que foi que chegou para, por exemplo, e quando você agora foi
fazer uma reflexão para dar essa aula, assim, sobre o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Como porque, assim, à medida que você foi falando, eu fui parando de respirar. Eu fui... Porque é bem angustiante. Eu acho que nesse sentimento que a gente está vivendo, tem horas que o respirar trava, né? Como que você... Porque é muito triste, é muito angustiante, né? A gente vê o sofrimento, assim. Como que você fez esse paralelo e o que você queria trazer, assim, nesse exemplo, na nossa vivência hoje? Então, veja, o que eu queria, porque, assim, na verdade, como eu falei para vocês, assim, foi uma coincidência de coisas. Por que eu trouxe esse caso, né? Então, primeiro foi que, assim, eu fui solicitada, há 2 semanas atrás, a fazer um relatório da minha experiência em Brumadinho, que a gente estava prestando uma conta, né? A gente teve uma ajuda, né, financeira, porque assim, a gente subsidiou os medicamentos, né, então nós fomos com um trabalho voluntário dos médicos, ainda tem, né, eu não estou indo mais, mas ainda tem um grupo lá, então assim, a gente conseguiu os remédios, então veja, então eu fiz uma reflexão sobre o processo. Quando aconteceu o processo de Brumadinho, eu nem estava em Belo Horizonte, nem estava em Aracaju, eu estava no trânsito, eu estava no aeroporto de Congonhas quando eu vi a notícia. Isso já mexeu comigo, assim, mexeu comigo profundamente, eu não sei te falar, eu falo que abriu algo dentro de mim, uma coisa no meu coração abriu, uma angústia muito grande. E aí, quando isso abriu, e eu cheguei aqui, eu tenho sobrinhas que são muito atuantes, tem uma que atuou muito em Mariana, ela ficou 3 meses lá em Mariana, porque ela é da causa animal, ela se liga muito nessa causa animal. Então, as minhas sobrinhas ajudando, e dentro de mim vinha uma pergunta: como ajudar? Como fazer algo por isso, por essa dor? E aí eu não sei quem teve a iniciativa, e que perguntou para os médicos, a gente tem um grupo no WhatsApp dos médicos daqui, de Minas, de Belo Horizonte, e perguntou quem que gostaria. Então, eu me juntei. Uma semana depois do acidente, já tinha 3 pessoas daqui, 3 médicos daqui, já foram numa primeira reunião com a comunidade, que essas pessoas conseguiram ir, porque é isso que dá. O que eu faço? Eu começo de onde? Então, é essa impotência. Então, olha lá na Tailândia, assim, né? Eram 1000 pessoas que estavam ali, mas como? Como fazer como tirar esses meninos? Pessoas experientes, e eles assim, não sabem como fazer um caminho. Então, primeiro essa sensação dessa impotência, mas tem um calor que quer fazer algo. Existe um desejo. Então, ali para eles, existia também um desejo de fazer algo. A gente tinha um desejo de fazer. Como? Então, veio essa luz. Alguém, através de um procurador, conhecia um procurador, esse procurador conseguiu colocar a gente na reunião. Foram 3 médicos nessa reunião. E aí, assim, a comunidade perdida, vivendo aquela coisa, justamente no Córrego do Feijão, onde aconteceu o acidente. E aí, dessa primeira reunião, a gente conseguiu, através de uma amiga da Iracema, que a gente atendesse no posto do Córrego do Feijão, né, através do SUS, né, através do programa de práticas integrativas. Então, como que a gente entra nessa, como que a gente fala, como você começa a fazer alguma coisa, né? E olha que interessante, como é que mobilizam as coisas. Nesse momento, exatamente nesse momento, estava aqui no Brasil um médico alemão, que eu me esqueci o nome dele, e que ele é da pedagogia de emergência, e ele estava no Brasil. E ele veio a Belo Horizonte, ele e o Reinaldo Nascimento, e eles deram uma aula para a gente, né? Assim, ele deu uma aula de medicamentos, do que a gente poderia usar. E aí a gente juntou, né? A gente conseguiu uma força, a gente conseguiu medicamentos de São João del Rei, que foram doados pelo Paulo, a gente conseguiu um dinheiro da Mali, que a gente pôde comprar medicamentos, a Inject Center mandou injeção, a gente teve uma farmácia, esse até foi um contrato
contato que eu fiz, uma farmácia homeopática daqui de Belo Horizonte, que ela doou arnica, doou resco e duroflorais. Então, assim, o que eu te falo, assim, que dessa impotência surgiu algo, surgiu luz. Então, assim, eu fico pensando na cosmogênese, né? Então, eu fico pensando, assim, no início, não existia só um calor, existia só uma vontade de fazer alguma coisa. A gente não sabia como. Igual esses mergulhadores lá da Tailândia, eles não estavam achando caminhos, né? Mas tinha uma vontade, tinha uma comunidade que começou a rezar por eles. E aí eu tenho uma experiência que uma semana depois, naquele meu ensejo de fazer alguma coisa, e a gente não estava atuando ainda no Corpo de Feijão, o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte pediu para as pessoas levarem flores para o aeroporto de Belo Horizonte, que eles iam, com uma semana, eles iam fazer uma missa de 7º dia, iam despejar flores. Eu fui para esse lugar, eu fui para o aeroporto de Belo Horizonte. Então, gente, eram tantas flores, eram tantas flores, eram tantas flores. Então, você vê ali que, sim, você vê uma comunidade, né? Então, assim, igual eu fico pensando, igual aquela comunidade que teve ali do lado, ali da Tailândia, que começou a colher, cada um levava o que tinha. Então, assim, a comunidade, assim, o tanto de flores que tinha, não coube no helicóptero, não coube. E a gente tinha que desfolhar as flores, então, porque não podia ser, porque não podia ter espinho para não machucar as pessoas, eu fiquei desfolhando. Aí, de repente, aparece uma menina de uns 14 anos, uma adolescente, começa a tocar violino. Gente, são coisas que, assim, entendi isso, assim, não tinha nada, tinha um desejo de fazer alguma coisa. Desse calor começa a surgir as luzes e as pessoas que vão começando a fazer um entorno, como fizeram lá. Então, pessoas do mundo inteiro rezando, pessoas ali do lado rezando, né? Então, assim, aquele treinador, né, o papel que ele teve ali com aquelas crianças, com aqueles jovens ali, de conseguir manter aquilo, e de fora as pessoas dando força, as crianças mandando mensagem. Então, criou ali um calor e começa a vir a luz, né? A luz das soluções que vão aparecendo, né? Então, assim, eu acho que é disso, é dessa impotência, e eu, inclusive, né, eu quero terminar com uma frase do Rudolf Steiner, onde que ele fala justamente dessa impotência, né, e do que é que ela pode trazer. Então, é uma impotência, realmente, né, mas, assim, dessa vontade de atuar, né, que é a nação, né, que o Rudolf Steiner fala que agora é a nação, né, que é através da ação que a gente vai, né, que a gente vai chegar, né, nesse eu, assim, através de uma ação. Então, assim, vai vindo a luz, né? Então foram vindo essas luzes. Então, assim, para mim, você fez uma pergunta que para mim foi muito interessante, foi porque, assim, eu pensei nisso, eu pensei que eu poderia trazer, e eu me lembrei, lendo uma aula sobre medo, eu me lembrei dessa experiência da Tailândia. E aí, quando eu vi ela toda descrita, eu achei né, que poderia ajudar, e eu vi muitas semelhanças com o processo de Brumadinho, assim, né, no tudo que foi criado no entorno. Não sei se eu te respondi. Você respondeu muita coisa, assim, assim, foi muito bonita, é muito bonito, assim, eu estou muito emocionada, assim, com o relato que você traz da Tailândia, e tudo, e também o relato de Brumadinho, que foi um momento muito impactante para todo mundo. E agora a gente está vivendo agora essa nova etapa, né? É uma grande tragédia que todos estamos vivendo. E você gostaria de comentar mais, sim, trazer um pouco mais de luz, até como esse processo que você faz, né, desse trabalho biográfico, até dessa comunidade, desse país, né? Você queria trazer alguma luz, já que você já trouxe tanto calor, né? Você já trouxe muito calor. A gente está muito animicamente emocionado. Então, mas pelo menos um ponto de vista, uma perspectiva. Uhum. Então, eu acho, até pegando aí, né, o que a Ângela trouxe, né, eu acho que, assim, né, o que vai emergir disso, né? Então, assim, eu acho que já emergiu, né?
Então, assim, é isso que a Ângela, tanta solidariedade que já existe. Por exemplo, essa iniciativa de vocês, ela é né, uma iniciativa de trazer luz para as pessoas, de trazer ajuda para as pessoas. Isso emergiu desse caos. Isso que está acontecendo aqui hoje, e que é o 10º encontro, surgiu disso. Isso é algo novo. E que vocês estão sustentando, já é o 10º. Entende? Isso. Então, é isso. É aquilo assim que você transpõe, assim, quando eu falei com vocês, né, que assim, que foi minha experiência de viver algo pessoal, né, e que assim, o que eu tinha? Assim, eu não não sabia o que fazer, mas eu tinha a pedra. Então a gente tem algo dentro da gente que é criativo, que é o nosso eu espiritual. Então as soluções vieram para os meninos da Tailândia, né? Assim, a gente conseguiu atuar em Brumadinho e várias pessoas conseguiram também atuar em Brumadinho. E assim, o que é isso, né? Assim, eu me perguntei depois, será que isso, o que é isso? Né? Qual que é o tamanho disso? O que eu fiz em Brumadinho? Eu fiquei em Brumadinho 4 meses, mas como eu falei, tem pessoas que estão indo lá até hoje. E eu parei porque eu tive uma doença, uma pessoa doente na minha família. Mas assim, o que eu fiz lá? Né? Mas quantos encontros eu tive? Sabe? Fernanda? Assim, são tantas histórias, mas assim, eu não vou nem contar aqui, porque eu não sei. Travou na hora que você falou que você teve muitos encontros lá. Aí travou a sua fala. Então eu fiquei me perguntando qual foi o resultado disso, né? Então, para mim, fez muito sentido ter ido. Isso que eu te falei, foram muitos encontros. Então, algo surgiu para as pessoas. Né? Tinha pessoas que a gente ia nas casas, no princípio a gente ia nas casas. Tinha pessoas que estavam completamente paralisadas. Aquela coisa do congelamento, a pessoa não conseguia fazer nada mais, não conseguia fazer comida para os filhos. Então, assim, o que essa pessoa exatamente, que eu estou com ela assim, a imagem dela, o que a gente conseguiu? Com medicamento, inclusive com medicação injetável, a gente conseguiu que ela fosse voltando à vida dela. Voltasse a cozinhar para os filhos. E voltasse a ter um trabalho na comunidade, porque ela tinha. Então, o que é isso? Né? Assim, porque eu me perguntei, nossa, será que foi suficiente? Qual o tamanho dessa ação, né? Mas, assim, eu acho que é isso, né? É esse humano. Né? É a gente poder ser humano, a gente poder se encontrar nesse humano. Fernanda, assim, muita gratidão. A gente aqui, assim, eu estou muito emocionada e as pessoas aqui também estão escrevendo, assim, que estão muito emocionadas, assim. Muito lindo, assim. Muito obrigada. Obrigada também. Se mais alguém quiser falar, perguntar mais alguma coisa, compartilhar. Então, se ainda tiver tempo, eu queria compartilhar uma experiência. Eu sou Célia, de Aracaju. Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, então, é que quando você estava falando da pedra fundamental, Fernanda, eu me emocionei muito em uma das partes, porque quando você falou do recordar do espírito, né? Você falou que o recordar, que lembrar, traz a identidade. E aí, por que eu me emocionei? Porque há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, eu passei por um problema muito grande,
que foi um nascimento de uma sobrinha muito esperada e que teve um problema no parto e fez uma paralisia cerebral. Então, eu, sendo a única médica da família, assumi muita coisa e alguns meses depois disso, eu tive um problema de saúde, tive uma crise de pânico, fiquei bem mal. E aí, depois de um tempo, mais ou menos uns 30 dias, eu me organizando para voltar a trabalhar, voltar à vida normal, eu amanheci com uma crise de identidade, com um pânico horrível, sem saber quem eu era. A sensação era que eu não sabia quem eu era, assim, eu sabia que eu era Célia, eu sabia onde eu estava, mas assim, como eu vou voltar a atuar se eu não sei, assim, eu não sei se eu sou capaz. E aí, no momento que eu estava no maior desespero, eu tive um insight, que foi isso que me emocionou. Do nada eu me lembrei que tinha algum tempo que minha mãe tinha me dado um álbum de família com fotos da minha infância com meus irmãos para eu arrumar. E eu me lembrei desse álbum, peguei o álbum e comecei a olhar, e esse foi o meu remédio, de ver minhas fotos da infância com minha família. E aí, a partir daí, eu voltei a trabalhar. Agora era engraçado, porque eu ia trabalhar com uma bolsa com esse álbum dentro. Todo dia, na hora que eu sentava para começar a atender, antes eu olhava o álbum. E isso me trouxe uma segurança. E quando você falou nisso, veio do nada, eu não tinha esse conhecimento. Quando você falou nisso, eu me senti extremamente amparada pela espiritualidade superior, porque foi uma coisa que veio do alto para me ajudar naquele momento. E me ajudou de uma forma que eu continuei a caminhar. Eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu realmente me emocionei muito durante a sua explanação. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você. É isso, gente. É isso, né? A experiência da Célia foi a minha experiência há 10 anos atrás, quando eu passei por algo muito difícil. Eu não tinha nada, mas eu me lembrava da pedra fundamental. É isso que eu tenho que me agarrar, né? É no espírito, tem algo aí que está dentro e que está fora também. É isso que eu tenho que me agarrar, né? E é bem isso. Obrigada por compartilhar, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Célia. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por eu me sentir à vontade para compartilhar. Muito bom. Você sabe, Fernanda, que essa ideia da pedra fundamental, quando a pandemia chegou aqui, né, em Recife, no Brasil, mas em Recife a gente começou a ver que os casos estavam aumentando muito e que estava congestionando o sistema de saúde. Eu fiquei pensando muito no sentimento que o Steiner teve no dia seguinte do incêndio do Goetheano, do primeiro incêndio. E a partir disso, eu também... A pedra, para mim, foi um acalento, assim, aqui onde vai fazer onde eu vou tirar as forças. Eu senti muito isso. Então, também quando você falou da pedra, foi muito emocionante. Muito, muito bonito. Porque é esse momento do passo, né? Você não tem chão, né? Você não tem mais chão. E o que vai te sustentar? Você dá um passo, porque vai ser pela ação, né? E o que vai te sustentar? Está dentro. Né? Então, imagina o Steiner criando a pedra depois de uma crise, né? Depois do incêndio, né? Então, é isso. Você ia falar, porque assim, teve um pedido aqui para eu ler a pedra. Eu gostaria de ler a pedra, tá? Se não tiver perguntas, era o que eu tinha posto, mas antes eu queria porque tinha uma última frase ali que eu queria ler, que era uma frase do Steiner. E se não tiver mais perguntas, então, se vocês acharem que pode, aí eu leio essa frase e aí eu gostaria de ler a pedra. Faça como você Mas antes eu quero trazer uma frase. Então, antes eu gostaria de... Então, na verdade, é a última frase da apresentação, que é uma frase de Steiner, e que talvez ela possa também te responder ao que você trouxe, Cíntia. Muito obrigada.
Então, o ser humano deve ser capaz de passar pelo estado de completa impotência interior em relação às suas melhores aspirações. Somente fala da verdadeira experiência crística quem puder falar de dois acontecimentos, da impotência e da ressurreição originada nela. Então, gente, eu gostaria agora de ler a peça. Vocês estão me escutando? Sim, Fernanda. Sim, sim. Então, eu não estou vendo aqui, é o vídeo aqui, mas, enfim. Então, eu vou ler a pedra fundamental, tá? Não, voltou, agora voltou. Então, vamos lá. Alma do homem. Tu vives nos membros que através do mundo do espaço, ao ser do oceano do espírito, te levam. Exercita o recordar do espírito nas profundezas da alma, onde no imperante ser criador cósmico, o próprio eu, no eu de Deus, se torna ser. E tu verdadeiramente viverás no ser cósmico do homem. Pois impera o Espírito Pai das alturas, nas profundezas cósmicas, gerando subsistir. Vós, espíritos força, fazei ressoar das alturas o que encontra o eco nas profundezas, e que assim diz: do divino a humanidade se torna ser. É o que ouvem os espíritos elementares a leste-oeste, norte e sul. Homens, queiram ouvir. Alma do homem, tu vives no pulsar de coração e pulmões, que através do ritmo dos tempos, ao próprio sentir da essência da alma te conduz. Exercita o refletir do espírito no equilíbrio da alma, onde os ondulantes atos do devir cósmico, o próprio eu, ao eu do cosmo, reúnem. E tu verdadeiramente sentirás no atuar da alma do homem, pois impera a vontade do Cristo nas amplidões, nos ritmos cósmicos agraciando almas. Vós, espíritos de luz, fazei inflamar-se pelo leste o que se forma através do oeste, e que assim diz: em Cristo a morte torna-se vida. É o que ouvem os espíritos elementares, a leste, oeste, norte e sul. Homens, queiram ouvir. Alma do homem, tu vives na cabeça em repouso, que a partir dos fundamentos da eternidade, os pensamentos cósmicos te desvendam. Exercita o contemplar do espírito, na quietude dos pensamentos, onde as metas eternas dos deuses, luz, essência cósmica, ao próprio eu, para o livre querer, doam. E tu verdadeiramente pensarás nos fundamentos do espírito do homem. Pois imperam os pensamentos do mundo do espírito, no ser cósmico implorando luz. Vós, espíritos alma, fazei suplicar das profundezas o que é ouvido nas alturas, e que assim diz: nos pensamentos do mundo do espírito desperta a alma. É o que ouvem os espíritos elementares, a leste, oeste, norte e sul. Homens, queiram ouvi-lo. Na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo, na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens. Luz que aquece os pobres corações dos pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças de reis.
Luz divina, Cristo Sol, aquece os nossos corações, ilumina as nossas cabeças, que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar, o que nós, a partir da cabeça, a alvos plenos, queremos conduzir. Gratidão, Fernanda. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada também. Obrigada Obrigada a todos.